quer chegar na velhice em forma, independente, ativo, você precisa começar já. Uma das formas com maior impacto e comprovação científica de se viver mais é se exercitando. É um investimento com retorno muito maior que qualquer suplemento já descoberto. Mas teria uma forma mais específica de treino, alguma modalidade ou quantidade que levaria ao maior ganho de longevidade? Te respondo agora no Fala Lu. Oi, eu sou Lu Haddad, médica livre docente pela USP. Trago aqui um conteúdo sobre saúde, qualidade de vida e esportes, sempre baseados na ciência de forma descomplicada. Acho que todo mundo já deve estar clicando aí o inscreva-se. Nosso canal está crescendo e a meta agora é chegar nos 100 mil. Então eu conto com a ajuda de vocês para chamar um amigo para conhecer o Fala Lu e se inscrever aqui no canal. Tem muito conteúdo bacana e a gente vai trazer cada vez mais vídeos de qualidade para vocês. E o objetivo do vídeo de hoje é te dar caminhos de atividade física para longevidade. Mas não é só viver muito, é viver muito com saúde e autonomia. A gente sabe que é muito difícil treinar sem um propósito. Por isso, eu trago essa sugestão de propósito que é de interesse da maioria das pessoas. Afinal, ninguém quer ter um final de vida dependendo dos outros para ir no banheiro, para pegar um pote no armário ou sentado numa cadeira de rodas. Mas me diz aí, quem não conhece alguém lá nos seus 70, 80 que não está assim, limitado de alguma forma fisicamente, dependendo de ajuda para muitas coisas do dia a dia? Então, a pergunta que a gente precisa fazer é: na sua última década de vida, o que você pretende conseguir fazer e como é que a gente faz para começar a treinar para isso agora? Vamos fazer algumas hipóteses aqui. Pensa você lá no seu futuro, seus 75, 80 anos, o que você quer fazer? E aí a gente vai pensar nas métricas para essa atividade. Eu vou dar um exemplo pessoal. Eu, por exemplo, quero lá nos meus 85 conseguir caminhar em superfícies irregulares, porque eu gosto muito de fazer trilha, num ritmo tranquilo, mais ou menos 3 km numa hora. O que eu vou precisar para conseguir fazer essa minha trilha? Eu vou precisar de um preparo cardiorrespiratório, de um pouco de força, porque sempre tem subida, e de bastante equilíbrio. E eu sei o quanto cada um desses critérios vão diminuir nas próximas décadas se eu não fizer nada. O que eu preciso treinar para conseguir fazer isso lá nos meus 85 anos? Outro exemplo, alguém que tem a meta de conseguir pegar no colo os netos que ainda nem foram gerados pelos seus filhos. E aí, até que idade isso seria possível? E qual seria o treinamento de força suficiente para você conseguir fazer isso lá nos seus 80, 90 anos? Para usufruir ao máximo dos treinos, de forma que eles revertam diretamente em anos a mais de vida, é fundamental se recuperar bem. E a Ampli da Z2 pode te ajudar. A Z2 é uma empresa de suplementação esportiva que oferece produtos de alta performance para praticantes de atividade física. E a empresa está em total conexão com o Fala Lu, pois se baseia na ciência da nutrição esportiva para desenvolver produtos como o Carbogel, o Carbo em Pó e fornecer aquela energia extra nos treinos. O Ampli da Z2 é um pós-treino que possui em uma única dose 20 gramas de proteína, 10 gramas de carboidrato, 3.000 mg de leucina, ferro, magnésio, zinco e 40 mg de colágeno tipo 2, o que vai facilitar a produção de fibra muscular e o ganho de força. É uma fórmula meticulosamente pensada para entregar de forma bem prática tudo que você precisa quando pratica atividade física. Vamos entender então como é que a gente perde a nossa capacidade física com o passar dos anos, com a idade. E aí a gente tem esse estudo super interessante que buscou especificamente responder essa questão. Bom, aqui a gente tem esse gráfico então do estudo. Do lado esquerdo são as mulheres, do lado direito os homens. O gráfico de baixo mostra o nível de atividade física ao longo do tempo e os de cima mostram a quantidade de massa livre de gordura, ou seja, de músculo ao longo dos anos. E vocês podem ver que eles têm dados super interessantes que foram coletados em milhares de pessoas desde a adolescência até o final da vida. Vamos olhar então primeiro no gráfico em relação à massa muscular. E existe uma diferença óbvia entre homens e mulheres, mostrando que os homens têm mais massa magra do que as mulheres depois da adolescência, e isso a gente sabe que é uma questão hormonal. Mas olhando para os dois gráficos, o que a gente consegue perceber, tanto para homens quanto para as mulheres? A gente tem um aumento constante de massa muscular e isso acontece do nascimento até os 25 anos de idade. Depois, o declínio é bem lento e vai acontecendo aos poucos entre 25 anos e 75 anos. Aos 75 anos, a massa muscular literalmente despenca, é um penhasco. Tanto homens quanto mulheres perdem muito músculo.
Agora vamos olhar para o gráfico de baixo, que é em relação à atividade física. E a gente vê esse aumento progressivo até os 25 anos. E dos 25 aos 75 anos, ela é bem constante e consistente. Tanto homens e mulheres se mantêm ativos de forma meio parecida ao longo da vida. Mas, de novo, aos 75 anos, tanto para homens quanto para as mulheres, ela despenca. Cai de um penhasco. O que é claro é que a gente não consegue, através desse estudo, identificar a causalidade. Se você tem uma queda na sua massa muscular porque você para de se movimentar, isso lá por volta dos 75 anos, ou se você para de se movimentar porque você perdeu seus músculos, porque você está mais fraco. Então, não dá para dizer, não é um estudo de causa e efeito, é uma correlação. Mas o que a gente consegue imaginar é que é uma questão bidirecional. Sabe aquela história do ovo e da galinha? É mais ou menos a mesma coisa. Aos 75 anos ou por volta dessa idade, uma pessoa média diminui a sua atividade física à medida que sua massa muscular diminui, o que leva a uma diminuição maior da massa muscular, entrando num ciclo que vai levar a um prejuízo super importante para a qualidade de vida, porque a coisa perde o controle e de repente você não consegue mais fazer quase nada do que você era capaz de fazer até então. Considerando a expectativa média de vida do brasileiro de 79 anos e que algumas pessoas passam e bem dessa faixa etária, o que a gente entende é que as pessoas vão ter pelo menos 5, 10, às vezes mais tempo de vida num estado físico muito ruim. Ela perdeu músculo, ela perdeu capacidade funcional. E é isso que a gente não quer. A gente não quer ter um final de vida dependente, sem qualidade de vida, sem conseguir fazer aquilo que a gente gosta. E aí entra um dado bem importante. Não importa qual é a sua formação atlética. Ajuda? Ajuda. A gente já tem vídeo mostrando aqui que memória muscular existe. Porém, se você parou por completo, seja aos 40, seja aos 60, aos 75 você vai perder quase tudo que você adquiriu, porque você parou. Não importa se você nunca praticou atividade física na vida, se você era uma pessoa que corria 5K vez ou outra, ou até que você tenha sido um maratonista de performance aos 32. Nada disso vai importar se você parou de fazer atividade física. Para viver mais, do jeito que a gente quer, independente, você vai precisar sim ser um atleta pelo resto da vida. Mas então, vamos entrar na parte que interessa, que é como treinar para viver mais. Aqui então são 4 pilares fundamentais que a gente vai precisar cobrir ao longo da vida para manter essa longevidade saudável. Número 1 é uma boa capacidade aeróbica, atividade aeróbica de baixa intensidade. O famoso clássico treino em Z2. Para quem não sabe o que é um treino onde você vai suar, vai ficar ofegante, mas ainda assim você consegue falar frases inteiras, você consegue conversar com um amigo. Esses treinos podem e devem ser os mais longos da sua semana. Você vai gastar um tempo razoável com eles no seu total de treinos. Aqui entra uma caminhada mais intensa, né? Lembra que tem que suar, a frequência cardíaca subir. Bike, aí pode ser na rua, pode ser numa bike ergométrica, um elíptico, uma natação de longa duração. Iniciantes têm que começar com pelo menos 2 horas por semana, mas depois eu vou falar que talvez faça sentido aumentar um pouquinho mais esses treinos. Pilar número 2, manter um bom VO2 máximo. E aí entram atividades de intensidade. A aptidão aeróbica é medida pelo VO2 máximo. E o VO2 máximo está relacionado diretamente com sobrevida. Tem esse estudo do JAMA de 2018 que mostrou que indivíduos com níveis mais elevados de VO2 máximo tendem a viver mais e têm menos risco de desenvolver inúmeras doenças crônicas. E para aumentar o seu VO2 máximo, você vai precisar de alguns treinos com uma dose de intensidade. Para quem trabalha com zona, aqui seria o Z4 alto, o Z5, treinos de VO2 máximo. Aquele treino que faz sua perna queimar, o coração querer sair pela boca, mas que não dura muito, são intervalos curtos, tipo 1 minuto, 2, até 4 minutos, fazendo vários ciclos de intensidade. E depois eu vou falar o quanto você precisa fazer desse tipo de exercício. Pilar número 3 é fortalecimento muscular. Erguer peso, que é fundamental para manter massa magra, seus músculos, e outra coisa muito importante, que é a saúde óssea, que é um problema muito importante para as pessoas mais velhas. Você vai precisar levantar peso para valer, para combater um processo de catabolismo acentuado que ocorre depois dos 75 anos, que é a perda natural de massa magra.
E o pilar número 4 é estabilidade e equilíbrio. Com a idade, você entra num processo de perda de equilíbrio de propriocepção. Por isso, os idosos têm mais dificuldade de se equilibrar e tem muita queda, que é uma causa importante até de óbito. Mas dá para trabalhar isso e reduzir muito o prejuízo de forma efetiva com exercícios de estabilização, de core, tipo prancha, treinamentos de equilíbrio, ficar numa perna só, que são treinamentos que evitam que você perca a sua capacidade proprioceptiva. Vamos na prática então colocar como seria para uma pessoa que não era atleta e ela quer começar. O mínimo seria pelo menos umas 3 horas por semana de treino. E aí seria 1 hora do treinamento aeróbico de baixa intensidade, Z2, 1 hora de fortalecimento, 20 a 30 minutos de atividades que envolvam alta intensidade, o VO2 máximo, e 10 minutos 3 a 4 vezes por semana de treinos de core e equilíbrio. Então são 3 horas ao longo da semana que você completa os 4 pilares. Mas 3 horas pode ser pouco. Se possível, ir incrementando e aumentando a demanda, que é um dos princípios do treinamento físico, aumentar carga, repetição ou duração. E avaliar, dentro desses 4 pilares, qual que é a sua maior deficiência. E quanto que as pessoas devem, então, treinar para essa longevidade saudável. O ideal é que ela consiga dedicar pelo menos 6 a 7 horas da semana com atividade física. Se possível mais, legal. Se tiver 10 horas, ótimo. Cada um vai entender o quanto cabe na vida a atividade física. Mas é importante que não seja só uma dosezinha pequena, os 10 minutinhos que a gente já falou aqui no canal em outros vídeos, que muda a sobrevida. Quando a gente está falando de longevidade saudável, você precisa de treino, de exercício. Aqui entra uma coisa interessante. Vocês sabem a diferença entre exercício e atividade física? Porque, por exemplo, correr 10 minutos ali brincando com seus filhos no quintal é melhor do que nada. Mas não é treino, não é exercício. É atividade física. Atividade física é um termo genérico que engloba qualquer atividade que envolva movimento físico produzido pelo corpo. Então, subir de escada, quem mora num sobrado, é atividade física? Não é exercício. Por outro lado, o exercício físico é um tipo específico de atividade física que foi planejada e estruturada com o intuito de melhorar a condição física. E é isso que a gente precisa para a longevidade saudável. Mesmo para as pessoas com pouca condição física ou com fatores de risco como obesidade, ser ativo ajuda, mas treinar atividade física planejada é o que vai mudar o desfecho lá na frente. O objetivo não pode ser só ser uma pessoa mais ativa, você tem que incluir treinamento dedicado na sua vida. Daqueles 4 pilares que eu falei para vocês, vocês vão ter que sim se exercitar, se o objetivo é depois dos 70, 80 anos, você ainda ser uma pessoa ativa e forte. Isso tem que ser mantido ao longo da vida. Vamos fechar com o nosso resumo Fala Lu, exercício para longevidade. Para viver mais com boa saúde e independência, você vai precisar treinar ao longo da vida. E aí, divida seus treinos em 4 pilares: capacidade aeróbica, melhora de VO2 máximo, fortalecimento muscular e estabilidade corporal. Treine no mínimo 3 horas por semana, dividido da forma como você quiser, mas se possível, coloque um pouco mais de tempo para se dedicar à atividade física, porque certamente você vai ser compensado no seu futuro mais longevo. É isso aí, quero que vocês comentem se vocês já estão praticando esses 4 pilares, tenha você 20 ou 30 anos, e qual deles vocês acham que está mais desenvolvido. Eu sei que, por exemplo, nos jovens, nas pessoas, principalmente criança e adolescência, equilíbrio é algo que é natural, que precisa ser pouco trabalhado, mas depois dos 40, dos 50, a gente já começa a perceber que é algo que a gente perde e faz total sentido incluir no treinamento com o passar dos anos. Mas muita gente capricha mais no aeróbico e deixa de lado a musculação, ou o inverso, né? Tem muita gente que capricha muito, gosta de um fortalecimento, mas deixa a parte aeróbica ou, por exemplo, os treinos de VO2 de lado. Então comentem aí e até o próximo vídeo.